Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Rosa Esquecida, Hacienda Mendoza, Castilla-La Vieja, Espanha. Ano de 1851. Uma época onde o coração falava mais alto que as aparências e onde o verdadeiro amor sabia reconhecer a beleza escondida nas imperfeições. As irmãs de destinos opostos. A primavera de 1851 chegara à Hacienda Mendoza como uma promessa sussurrada pelo vento entre os olivais centenários. O aroma de jasmim e rosas bravas dançava pelo ar matinal, enquanto o orvalho ainda beijava as pétalas que desabrochavam nos jardins abandonados da propriedade. Na sala principal da casa senhorial, 3 mulheres aguardavam o destino como quem espera a chuva após longa seca. Dona Carmen Mendoza, aos 49 anos, mantinha a postura altiva que a viuvez não conseguira quebrar, embora as preocupações financeiras já houvessem prateado prematuramente seus cabelos castanhos. Seus olhos percorriam nervosos as contas espalhadas sobre a mesa de jacarandá, números que sussurravam histórias de dificuldades crescentes. Ao seu lado, bordando um lenço de linho com a paciência de quem conhece a arte do silêncio, estava Dona Soledad. Aos 24 anos era a filha que o destino marcara com uma mancha de nascença que se estendia da têmpora esquerda até a maçã do rosto, como uma sombra violeta que a sociedade jamais perdoara. Sua claudicação sutil, resultado de uma queda na infância, completava o retrato daquela que todos consideravam a filha menos afortunada. Mas em suas mãos delicadas floresciam jardins e em sua mente habitava um conhecimento profundo sobre ervas medicinais que transformava a dor em cura. Próxima à janela que dava para o pátio andaluz, Dona Esperança fazia jus ao nome. Aos 21 anos, era a esperança dourada da família, cabelos como fios de sol, olhos azuis como o céu de verão e uma graça natural que fazia os homens pararem nas ruas de Burgos quando a acompanhavam ao mercado. Esperança de um bom casamento, esperança de salvação financeira, esperança de que a beleza pudesse reescrever o destino de uma família nobre e empobrecida. Meninas, disse Dona Carmen, dobrando cuidadosamente a carta que acabara de ler pela 3ª vez. Dom Rodrigo de Santiana chegará amanhã. O bordado de Soledad parou por um instante, enquanto Esperança se virava da janela com um sorriso que iluminava toda a sala. O conde de Penhafiel? Perguntou Esperança, as bochechas corando-se de expectativa. O mesmo, veterano das guerras carlistas, senhor de vastas terras em Cantábria. Vem em busca de esposa, e nossa família foi recomendada pelo bispo de Burgos. Soledad retomou seu bordado, cada ponto uma oração silenciosa. Conhecia seu lugar naquela dança social. Seria a irmã presente durante os encontros, a chaperone discreta, a figura que passaria despercebida enquanto Esperança brilharia como estrela solitária no firmamento da conquista. Ele é gentil? Perguntou Soledad, sem erguer os olhos do tecido. Dizem que é um homem sério, marcado pela guerra. Melancólico, mas honrado. Busca uma companheira adequada para reconstruir sua linhagem, respondeu a mãe.
Esperança aproximou-se do espelho veneziano que decorava a parede, ajeitando um cacho rebelde. "E Wealthy?" murmurou, mais para si mesma que para as outras. "Esperança", repreendeu Dona Carmen, embora sem verdadeira severidade. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som rítmico da agulha de Soledad perfurando o linho e pelo tilintar distante dos sinos da igreja do povoado. Cada uma das 3 mulheres mergulhara em suas próprias expectativas. Carmen calculando dotes e alianças, Esperança ensaiando sorrisos e conversas encantadoras, Soledad preparando-se para mais uma vez ser a irmã esquecida. Mas o destino, como bem sabia aquela que passara a vida cuidando de plantas feridas, às vezes floresce onde menos se espera. A tarde caía como seda dourada sobre os campos de Castilla, quando um mensageiro trouxe a confirmação. Dom Rodrigo de Santillana chegaria antes do jantar do dia seguinte, e com ele chegaria uma escolha que mudaria para sempre o curso daquelas 3 vidas. Como uma rosa que cresce entre os espinhos, às vezes a beleza mais rara está onde ninguém pensa em procurar. A chegada do conde. A tempestade que se formara durante a tarde de abril parecia conspirar com o momento. Rajadas de vento fustigavam as janelas da hacienda Mendoza, e a chuva tamborilava contra os vidros, como dedos impacientes anunciando a chegada do visitante ilustre. Dom Rodrigo de Santillana emergiu da carruagem como uma figura saída de um romance sombrio. Alto, vestido inteiramente de negro, seus cabelos castanho escuros já mostravam fios prematuramente grisalhos que contrastavam com os olhos verdes penetrantes. Uma cicatriz fina percorria sua têmpora direita, lembrança silenciosa dos campos de batalha carlistas. Aos 35 anos, carregava nos ombros o peso de quem vira demasiadas mortes e conhecera demasiadas perdas. Soledad observava da janela do 2º andar enquanto ele caminhava pela entrada principal. Seus passos firmes, mas cautelosos, como quem aprendera a desconfiar das aparências de tranquilidade. Algo em sua postura, a forma como mantinha os ombros tensos, como seus olhos vasculhavam os arredores. Falava de um homem que vivera entre sombras por tempo demais. No salão principal, Dona Carmen recebeu o conde com a hospitalidade cerimonial que a nobreza castelhana cultivava há séculos. Esperança, radiante em seu vestido de seda azul celeste, posicionara-se estrategicamente próxima ao piano de cauda, onde a luz das velas a favorecia como uma pintura de Velázquez. "Conde de Peñafiel, seja bem-vindo à nossa casa", disse Dona Carmen, oferecendo-lhe xeres em uma taça de cristal veneziano. Dom Rodrigo inclinou-se com cortesia austera. "Lady Carmen, o prazer é meu. Perdoem a chegada tardia. As estradas estavam desafiadoras." Quando Soledad desceu as escadas, cada degrau cuidadosamente medido, devido à sua claudicação, Dom Rodrigo ergueu os olhos. Por um momento, algo mudou em sua expressão. Não piedade, como ela esperara, mas uma espécie de reconhecimento, como se visse nela não a imperfeição que todos notavam primeiro, mas uma familiaridade com a dor que ele conhecia intimamente. "Dona Soledad", disse ele, tomando-lhe a mão e beijando-a com a mesma reverência que dedicara à mãe e à irmã. Durante o jantar, servido na sala de jantar iluminada por candelabros de prata, Dom Rodrigo mostrou-se educado, mas distante. Respondeu às tentativas de conversação de Esperança com cortesia mecânica, seus olhos frequentemente perdendo-se nas chamas das velas ou na chuva que ainda castigava as vidraças. Foi quando Soledad mencionou suas ervas medicinais que algo se acendeu naquele olhar verde musgo. "A senhora cultiva valeriana?" perguntou ele, interrompendo uma história que Esperança contava sobre o último sarau em Burgos. "Sim", respondeu Soledad, surpreendida pela súbita atenção. "Valeriana, camomila, melissa, tem um pequeno jardim medicinal nos fundos da propriedade. E literatura? A senhora lê?" A pergunta era tão inesperada que Esperança parou com o garfo a meio caminho da boca. Dona Carmen franziu levemente as sobrancelhas. "Leio, sim. Principalmente tratados sobre botânica e medicina natural, mas também outros gêneros." "Quais?" Soledad hesitou. Não era comum que suas opiniões literárias interessassem a quem quer que fosse. "Gosto de Zorrilla, particularmente seus poemas sobre a melancolia da alma humana." Por primeira vez naquela noite, Dom Rodrigo sorriu. Um sorriso sutil, mas genuíno. Uma escolha interessante.
Há sabedoria em reconhecer que nem toda ferida precisa ser curada. Algumas apenas precisam ser compreendidas. O jantar prosseguiu em relativo silêncio após isso, mas algo havia mudado na atmosfera. Soledad sentia sobre si um olhar diferente, não de avaliação superficial, mas de curiosidade genuína. E Dom Rodrigo, pela primeira vez em anos, encontrara-se intrigado por alguém que parecia compreender a linguagem silenciosa da dor. Quando se retirou para seus aposentos, ele parou na porta da biblioteca e olhou para trás, onde Soledad ajudava a mãe a recolher as taças. Dona Soledad, disse ele suavemente, amanhã, se me permitir, gostaria de conhecer seu jardim medicinal. E naquela noite, enquanto a tempestade se acalmava lá fora, uma pequena semente de possibilidade começou a germinar no coração de uma rosa que todos consideravam esquecida. Às vezes, é nos momentos mais improváveis que dois corações feridos reconhecem sua própria música no silêncio do outro. A escolha inesperada. O amanhecer trouxe consigo a luz dourada típica da primavera castelhana, filtrando-se pelas cortinas de damasco da sala de estar, como bênção divina sobre os preparativos da família Mendoza. Dona Carmen supervisionava os últimos detalhes do almoço que seria servido no pátio andaluz, enquanto Esperança, radiante em seu vestido de musselina rosa, ensaiava discretamente expressões encantadoras diante do espelho de mão. Soledad, vestindo um modesto conjunto cinza-azulado que realçava seus olhos escuros, organizava um pequeno arranjo de ervas aromáticas em um vaso de cerâmica pintada à mão, sua contribuição silenciosa para a decoração da mesa. Lembrem-se, murmurava Dona Carmen, ajeitando nervosamente os talheres de prata. Ele vem de uma das famílias mais antigas de Cantábria. Este casamento poderia salvar nossas finanças, completou Esperança com um sorriso confiante. Não se preocupe, mamãe. Sei exatamente como conquistar o coração de um homem. Dom Rodrigo apareceu pontualmente ao meio-dia, trajando um elegante paletó de lã escura que acentuava a seriedade de seus traços. Durante o almoço, servido sob a sombra de uma parreira centenária, ele manteve a mesma cortesia formal do dia anterior. Mas seus olhos, Soledad notou, pareciam constantemente distraídos, como se buscassem algo que não conseguia encontrar nas conversas convencionais. Foi quando Esperança, em um momento de particular eloquência sobre suas habilidades em bordado e piano, que Dom Rodrigo se virou abruptamente para Soledad. E a senhora, Dona Soledad, como ocupa suas tardes? A pergunta caiu como pedra em lago tranquilo. Soledad quase derrubou a taça de água, não acostumada a ser o centro das atenções. Eu cuido do jardim medicinal, leio. Às vezes ajudo as mulheres da vila com seus achaques menores. Que tipo de achaque? Insônias, dores reumáticas, feridas que demoram a cicatrizar. Soledad hesitou, percebendo o súbito interesse em seus olhos verdes. Nada muito complexo. Dom Rodrigo assentiu lentamente. A insônia é uma companheira persistente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Dona Carmen e Esperança trocaram olhares confusos, mas Soledad compreendeu que ele acabara de lhe confiar algo pessoal, uma vulnerabilidade que provavelmente poucos conheciam. Após o almoço, quando as convenções sociais exigiam que o pretendente manifestasse suas intenções, Dom Rodrigo pediu para falar em particular com Dona Carmen. Esperança retirou-se para o seu quarto, certa de que em breves minutos seria chamada para receber o pedido de casamento que mudaria sua vida. Na biblioteca, entre estantes de carvalho repletas de volumes encadernados em couro, Dom Rodrigo permaneceu em pé diante da janela que dava para o jardim medicinal de Soledad. Dona Carmen, começou ele, sua voz baixa, mas firme, venho pedir a mão de sua filha em casamento. Esperança ficará radiante, exclamou Dona Carmen, as mãos trêmulas de emoção e alívio. Dom Rodrigo virou-se lentamente. Não, senhora. Venho pedir a mão de Dona Soledad. O silêncio que se abateu sobre a biblioteca foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido distante das abelhas no jardim. Dona Carmen abriu e fechou a boca várias vezes, como peixe fora d'água. Soledad? Mas, conde, certamente há algum engano. Não há engano algum, disse ele, voltando a sentar-se. Busco uma esposa que compreenda que alguns silêncios são mais eloquentes que 1000 palavras. Alguém que conheça a linguagem das feridas
e não tente curar o que talvez não deva ser curado. Sua filha Soledad possui essa sabedoria. Dona Carmen levou longos minutos para recuperar a composição. Mas as dificuldades de Soledad, sua aparência. Vejo em Soledad uma alma que conhece tanto a dor quanto a cura. Isso é mais raro e valioso que qualquer beleza convencional. Quando Soledad foi chamada à biblioteca, encontrou Dom Rodrigo de pé, com as mãos cruzadas às costas, e sua mãe sentada numa poltrona, ainda visivelmente atordoada. Dona Soledad, disse ele, aproximando-se dela com passos medidos, gostaria de pedi-la em casamento. Se o chão tivesse se aberto sob seus pés, Soledad não teria ficado mais surpresa. Por um momento, acreditou ter ouvido errado. Perdão? Sei que pode parecer súbito, mas raramente encontro alguém que compreenda que verdadeira companhia não significa tentar preencher todos os silêncios. Busco uma parceira que aceite que alguns de nós carregamos feridas que jamais cicatrizam completamente e que isso não nos torna menos dignos de companhia. Soledad olhou para ele, depois para sua mãe, depois novamente para ele. Conde, o senhor mal me conhece. Conheço o suficiente. Vi como cuida de suas plantas com paciência infinita, como fala sobre cura sem prometer milagres impossíveis. Vi em seus olhos uma familiaridade com a solidão que poucos compreendem. Ele estendeu a mão. Não lhe prometo um casamento de paixão ardente, mas prometo respeito, companheirismo e a compreensão de que alguns jardins florescem melhor em silêncio. Soledad olhou para aquela mão estendida, forte, marcada por pequenas cicatrizes, honesta. Lentamente, colocou a sua sobre ela. Aceito, sussurrou. E do corredor chegou o som de passos apressados se afastando. Esperança, que ouvira tudo da porta entreaberta, corria para seu quarto, o mundo que conhecia desabando como castelo de areia sob a maré. Às vezes, o destino escolhe os caminhos mais improváveis para escrever as histórias mais belas, preparativos e revelações. As semanas que antecederam o casamento trouxeram à Hacienda Mendoza uma agitação que a propriedade não conhecia há anos. Costureiras chegavam diariamente para ajustes no vestido de noiva, floriculturas de Burgos enviavam catálogos de arranjos, e o pároco local fazia visitas regulares para discutir os detalhes da cerimônia. No entanto, sob a superfície dessa efervescência, correntes mais profundas e turbulentas se movimentavam. Esperança, após o choque inicial, oscilava entre momentos de fúria silenciosa e períodos de melancolia dramática. Trancava-se no quarto por horas, recusando-se a jantar com a família, e quando emergia, era apenas para fazer comentários aparentemente inocentes, mas carregados de veneno sobre a estranha escolha do conde. Talvez ele precise mesmo de uma enfermeira, disse certa manhã, enquanto folheava revistas de moda francesa no salão. Homens de guerra frequentemente desenvolvem peculiaridades. Dona Carmen, dividida entre o alívio financeiro que o casamento traria e a preocupação com a filha preterida, tentava manter a paz familiar como equilibrista em corda bamba. Soledad, por sua vez, navegava por essa nova realidade como quem caminha em sonho. Os dias se sucediam em uma névoa de emoções contraditórias, incredulidade, gratidão, medo e uma tímida esperança que ela mal ousava alimentar. Dom Rodrigo visitava-a diariamente, sempre por períodos breves e formais, mas gradualmente seus encontros foram adquirindo uma intimidade própria. Ele trazia-lhe livros de sua biblioteca particular, primeiro tratados de botânica, depois volumes de poesia, finalmente obras de filosofia que revelavam a profundidade de seu intelecto melancólico. Li este durante os invernos em Cantábria, disse ele numa tarde, entregando-lhe um volume encadernado em couro marroquino. Schopenhauer. Seus pensamentos sobre a solidão como companheira necessária da alma pensante. Soledad folheou as páginas, muitas delas com anotações marginais na caligrafia elegante dele. O senhor concorda com suas ideias? Não com todas, mas aprecio sua honestidade sobre a natureza sombria da existência humana. Há consolo em encontrar alguém que não tenta dourar a realidade com otimismo forçado. Era nesses momentos que Soledad vislumbrava a alma ferida por trás da cortesia formal. Dom Rodrigo não era apenas melancólico. Era um homem que construíra muralhas cuidadosas ao redor do coração e estava lentamente,
cautelosamente, oferecendo-lhe as chaves. A primeira grande revelação veio numa tarde especialmente tensa, quando Esperança, após uma discussão particularmente ácida sobre arranjos florais, declarou abertamente seu descontentamento. "Não consigo entender", explodiu ela, as faces coradas de indignação, "como um homem de sua posição pode escolher... Perdão, Soledad, mas é preciso dizer, pode escolher uma mulher marcada quando poderia ter qualquer dama da região." O silêncio que se seguiu foi glacial. Dom Rodrigo, que acabara de chegar para o chá da tarde, permaneceu imóvel na soleira da porta. Então, com movimentos deliberadamente lentos, entrou na sala e posicionou-se atrás da cadeira de Soledad. "Dona Esperança", disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade, "permita-me esclarecer algo que talvez não tenha ficado claro. Não escolhi uma mulher marcada. Escolhi uma mulher de substância sobre uma de mera aparência. Escolhi sabedoria sobre beleza efêmera. Escolhi alguém que conhece o valor do silêncio sobre alguém que o confunde com vazio." Suas mãos pousaram levemente nos ombros de Soledad, o primeiro contato físico deliberado entre eles. "E se isso ofende sua compreensão de valor humano, sugiro que reflita sobre quais qualidades verdadeiramente importam quando se constrói uma vida a dois." Esperança empalideceu, murmurou uma desculpa e retirou-se. Dona Carmen seguiu-a, murmurando sobre nervos pré-nupciais e momentos difíceis para todos. Quando ficaram sozinhos, Soledad virou-se para ele. "Não precisava ter, precisava sim", interrompeu ele suavemente. "Ninguém falará de minha futura esposa com desrespeito em minha presença." Foi então que Soledad compreendeu que aquele casamento, nascido da conveniência e da compreensão mútua, tinha potencial para se tornar algo mais profundo. Dom Rodrigo não apenas a aceitava com suas imperfeições. Ele as via como parte intrínseca de quem ela era, sem desejar mudá-las. Naquela noite, ele deixou sobre sua mesa de cabeceira uma pequena escultura de madeira, um pássaro com uma asa levemente dobrada, mas ainda assim, belo em sua imperfeição. Não havia bilhete, mas a mensagem era clara. Às vezes, é justamente nos lugares onde somos quebrados que a luz encontra maneiras mais interessantes de entrar. O amor verdadeiro não vê imperfeições como falhas a serem corrigidas, mas como características únicas que tornam cada alma insubstituível. O casamento. A manhã de maio amanheceu coberta por uma névoa prateada que emprestava à Hacienda Mendoza um ar de conto de fadas melancólico. As roseiras do jardim exalavam perfume doce no ar úmido, e o som distante dos sinos da igreja do povoado ecoava como bênção sobre a propriedade. Na capela familiar, uma pequena joia arquitetônica do século XVII, que os antepassados dos Mendoza haviam construído em pedra dourada local, os preparativos finais eram realizados em silêncio respeitoso. Arranjos de rosas brancas e ramos de oliveira decoravam o altar simples, e as janelas de vitral projetavam luz colorida sobre os bancos de carvalho escuro. No quarto que fora seu refúgio por toda a vida, Soledad contemplava-se no espelho veneziano que sua avó trouxera como dote. O vestido de seda marfim, cortado em linhas elegantes que disfarçavam sua claudicação, caía sobre seus ombros como água líquida. A renda de Bruges que ornamentava o decote e as mangas havia pertencido à bisavó, carregando consigo décadas de casamentos e histórias de amor. Mas era o rosário de coral vermelho ao redor do pescoço que lhe dava verdadeira força. Uma herança da bisavó materna, que, segundo a lenda familiar, havia conquistado o coração de um duque aragonês, não pela beleza, mas pela sabedoria e força interior. "Está linda", disse Dona Carmen, entrando no quarto com os olhos ligeiramente úmidos. Nas últimas semanas, à medida que observava a transformação sutil de Soledad, o modo como seus olhos haviam ganhado um brilho novo, como sua postura se tornara mais confiante, Carmen começara a entender que Dom Rodrigo talvez tivesse visto algo que ela própria negligenciara na filha. Esperança apareceu na porta, hesitante. Nas semanas que se seguiram ao confronto, ela havia lutado com seus próprios demônios, alternando entre ressentimento e uma crescente compreensão de que sua dor vinha menos da rejeição do conde e mais da descoberta de que não era, afinal, a única filha valiosa da família. "Soledad", disse ela suavemente, "posso entrar?"
As duas irmãs se olharam por um momento carregado de história, anos de comparações, de expectativas diferentes, de papéis que lhes haviam sido atribuídos antes mesmo que pudessem escolher quem queriam ser. Quero te pedir perdão, disse Esperança, aproximando-se. Não pelo que sinto. Ainda estou processando isso, mas pelo modo como me comportei. Você merece felicidade tanto quanto qualquer uma de nós. Soledad estendeu a mão, e Esperança a tomou. Por um momento, foram apenas duas irmãs compartilhando um momento de compreensão mútua. Na capela, Dom Rodrigo aguardava vestido de negro formal, uma pequena rosa branca na lapela. Ao seu lado estava Dom Fernando, seu primo e único parente próximo, que havia viajado de Santander para servir como testemunha. Os poucos convidados, principalmente vizinhos e comerciantes locais com quem a família mantinha relações, ocupavam os primeiros bancos. Quando Soledad apareceu na entrada da capela, caminhando devagar, mas com dignidade ao lado da mãe, um murmúrio de admiração percorreu os presentes. A luz filtrada pelos vitrais criava um halo dourado ao redor de sua figura, e pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu verdadeiramente bela. Dom Rodrigo observou-a aproximar-se com uma expressão que mesclava admiração e algo mais profundo, reconhecimento, talvez, de que estava recebendo um presente mais precioso do que imaginara merecer. O padre Martinez, um homem idoso que conhecia a família há décadas, conduziu a cerimônia com solenidade tocante. Quando chegou o momento dos votos, Dom Rodrigo tomou as mãos de Soledad entre as suas e falou com voz clara. Soledad, prometo ser seu companheiro nos silêncios e nas palavras, na tristeza e na alegria, honrando a mulher sábia e forte que você é, sem jamais tentar mudá-la. Soledad, com voz mais firme do que imaginou possível, respondeu: Rodrigo, prometo ser sua parceira no que vier, oferecendo-lhe a paz que posso dar e aceitando a que você pode me oferecer, construindo conosco um lar, onde duas almas feridas possam encontrar cura mútua. Quando ele colocou o anel de ouro em seu dedo, um anel simples, sem pedras preciosas, mas gravado com pequenas rosas entrelaçadas, Soledad sentiu que uma nova versão de si mesma estava nascendo. O beijo selou não apenas a união legal, mas um pacto entre duas pessoas que haviam escolhido conscientemente construir algo belo a partir do reconhecimento mútuo de suas imperfeições. A pequena recepção no pátio da hacienda foi íntima e calorosa. Dom Rodrigo surpreendeu a todos ao revelar uma voz melodiosa durante o brinde, recitando alguns versos de Becker sobre amor que floresce em terreno árido. Podrá nublar-se el sol eternamente, podrá secar-se en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra, pero mi amor, não podrá cambiar. Quando a noite caiu e os últimos convidados se retiraram, os noivos permaneceram no pátio sob a luz das estrelas. Soledad, ainda vestida de noiva, arrancou os sapatos e caminhou descalça até o seu jardim medicinal. É aqui que me sinto mais eu mesma, disse ela. Dom Rodrigo a seguiu, observando-a acariciar as folhas de alecrim e melissa com a familiaridade de quem conhece cada planta como velha amiga. Então será aqui que começaremos, respondeu ele. E ali, entre as ervas que curavam feridas e as flores que perfumavam a noite, duas almas solitárias deram o primeiro passo na construção de um amor que seria medido não em paixão tempestuosa, mas em compreensão profunda e cuidado mútuo. O verdadeiro casamento não é a união de dois perfeitos, mas a promessa de dois imperfeitos de crescerem juntos em direção à completude. A tempestade e o despertar. 2 semanas haviam se passado desde o casamento. 2 semanas de polidez cuidadosa e descobertas graduais. Dom Rodrigo e Soledad habitavam o mesmo espaço como 2 gatos cautelosos, circulando um ao outro com respeito mútuo, mas ainda incertos sobre os limites e possibilidades de sua nova dinâmica. A rotina estabelecera-se naturalmente. Ele dedicava as manhãs à correspondência em seu escritório, cartas sobre a administração das terras em Cantábria, questões legais, negócios familiares. Ela cuidava do jardim medicinal e recebia as mulheres do povoado que vinham buscar seus preparados curativos. Almoçavam juntos, conversando sobre livros e filosofia, e as tardes transcorriam em silêncios confortáveis. Ele entalhando pequenas figuras de madeira, ela preparando tinturas e ungüentos. Mas foi numa noite de tempestade violenta que os muros cuidadosamente construídos
começaram a ruir. O verão chegara com fúria incomum àquela região de Castila, e a tempestade que se abateu sobre a hacienda parecia carregar toda a violência acumulada dos céus. Raios cortavam a escuridão como espadas de prata, e o trovão ecoava pelos corredores da casa antiga com força suficiente para fazer vibrar as janelas em seus caixilhos. Soledad despertou não com o barulho da tempestade, mas com sons vindos do quarto contíguo, gemidos abafados, palavras entrecortadas em que reconhecia nomes de batalhas e comandos militares. Dom Rodrigo estava tendo um pesadelo. Durante um momento, ela permaneceu imóvel, incerta. Seria apropriado interferir? Que direitos possuía naquele território íntimo da alma dele? Mas quando ouviu um grito sufocado de dor, seus instintos de cuidadora falaram mais alto que as convenções sociais. Enrolou o roupão de linho sobre a camisola e atravessou silenciosamente o corredor que separava seus aposentos. A porta do quarto dele estava entreaberta. Através da fresta, viu-o contorcendo-se nos lençóis encharcados de suor, o rosto contraído em expressão de agonia. Os canhões. Cuidado com os canhões, murmurava ele, as mãos lutando contra inimigos invisíveis. Soledad empurrou suavemente a porta e aproximou-se da cama. No escuro cortado apenas pelos clarões dos raios, Dom Rodrigo parecia mais jovem e infinitamente mais vulnerável que o homem controlado que ela conhecera até então. «Rodrigo», disse ela suavemente, tocando-lhe o ombro. «Rodrigo, você está seguro». Ele despertou instantaneamente, os olhos verdes arregalados de terror antes de focalizarem nela. Por um momento, pareceu não reconhecê-la. Então, gradualmente, a realidade se impôs. «Soledad», respirou ele, a voz rouca. «Perdão, eu... Não precisa se explicar», disse ela, sentando-se cuidadosamente na beirada da cama. «Posso trazer-lhe algo? Chá de valeriana? Ajuda com a insônia». Ele assentiu mutamente, e ela foi até seu pequeno laboratório improvisado na cozinha, onde mantinha suas preparações. Enquanto a água aquecia, misturou valeriana seca com melissa e uma pitada de camomila, criando uma infusão que havia ajudado muitas almas insones do povoado. Quando retornou, encontrou-o sentado na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. A tempestade continuava lá fora, mas algo na atmosfera do quarto havia mudado. As barreiras formais entre eles pareciam ter sido varridas pelo vento. «Obrigado», disse ele, aceitando a xícara fumegante. Não costumo receber visitas durante esses episódios». «Há quanto tempo?» perguntou ela delicadamente. «Desde a guerra, desde...» Ele hesitou, bebendo um gole do chá. «Desde que vi coisas que um homem não deveria ver. Fiz coisas que um cristão não deveria fazer». Soledad permaneceu em silêncio, compreendendo instintivamente que ele precisava de espaço para falar, não de palavras de consolo vazias. «Há anos não durmo uma noite inteira», continuou ele, a voz quase um sussurro. «Sempre acordo sobressaltado, sempre há fantasmas esperando nas sombras. Por isso, escolhi viver só. Ninguém deveria ter que suportar isso. E, no entanto, disse Soledad suavemente, aqui estou». Ele olhou para ela então. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Seus cabelos escuros caíam soltos sobre os ombros, a marca do nascimento mal visível na penumbra, e nos olhos dela havia uma compreensão que ele jamais encontrara em ninguém mais. «Você trouxe paz onde só havia tormenta», confessou ele, estendendo hesitantemente a mão para tocar a dela. «Ai, você me deu um lugar onde posso ser útil sem ser julgada», respondeu ela, entrelaçando os dedos com os dele. Ficaram assim por longos minutos, ouvindo a tempestade gradualmente se acalmar lá fora. Quando Dom Rodrigo finalmente voltou a deitar-se, Soledad permaneceu sentada numa poltrona próxima, velando seu sono até que as primeiras luzes do amanhecer começaram a filtrar-se pelas cortinas. Foi então que ele despertou naturalmente pela primeira vez em anos, sem gritos, sem terror, apenas abrindo os olhos para encontrar o rosto sereno de sua esposa, que adormecera na cadeira guardando-lhe o sono. Naquele momento, Dom Rodrigo de Santillana compreendeu que havia encontrado algo mais precioso que uma esposa conveniente. Havia encontrado uma verdadeira companheira, alguém que não fugia de suas trevas, mas oferecia luz sem tentar forçar o dia. E Soledad, despertando com o movimento dele,
Viu nos olhos verdes uma vulnerabilidade que a tocou mais profundamente que todas as declarações românticas que jamais ouvira. Ali estava um homem forte que havia aprendido a confiar nela, com suas fraquezas. Às vezes é na tempestade que descobrimos quem realmente está disposto a permanecer ao nosso lado. Descobertas mútuas. O verão de 1851 trouxe consigo uma intimidade crescente que nenhum dos dois havia antecipado. Após a noite da tempestade, as formalidades cerimoniais que haviam marcado as primeiras semanas de casamento deram lugar a uma dança mais sutil de descobertas mútuas. As manhãs começaram a assumir um ritmo próprio. Dom Rodrigo despertava antes do amanhecer, hábito militar que décadas de vida civil não conseguiram erradicar, e encontrava Soledad já de pé, preparando chás medicinais na cozinha. Ela havia aprendido a reconhecer os sinais. Quando ele caminhava mais rigidamente, quando a cicatriz da têmpora ficava mais pronunciada pela tensão, quando os olhos verdes carregavam aquela sombra particular que anunciava uma noite difícil. "Bom dia", dizia ela simplesmente, estendendo-lhe uma xícara de sua mistura especial. Erva cidreira, camomila e uma pitada de mel das colmeias do vale. "Bom dia, Soledad", respondia ele, e naquela troca simples havia uma familiaridade que crescia dia após dia. Foi numa dessas manhãs que ele a convidou para acompanhá-lo numa caminhada pelos olivais. A propriedade dos Mendoza estendia-se por colinas suaves cobertas de oliveiras centenárias, suas copas prateadas, tremulando na brisa matinal como um mar solidificado. Caminhavam devagar, respeitando o passo cuidadoso dela, e Dom Rodrigo descobriu-se genuinamente interessado em suas observações. Soledad não via apenas árvores. Ela lia a paisagem como um livro aberto, apontando plantas medicinais que cresciam selvagens entre as oliveiras, explicando como os antigos usavam certas ervas para tratar desde dores reumáticas até melancolia profunda. "Vê aquela planta ali com as flores roxas?", disse ela, apontando para um canteiro natural próximo a uma fonte antiga. "É alecrim selvagem, mais potente que o cultivado. As mulheres do povoado fazem chás com ele para clarear a mente e fortalecer a memória." "E funciona?", perguntou ele genuinamente curioso. "Funciona, sim, mas não do modo que elas esperam. Não traz de volta lembranças perdidas, mas ajuda a pessoa a aceitar as que carrega, sejam boas ou ruins." Dom Rodrigo parou de caminhar. "Isso seria útil?", Soledad o olhou com aquela expressão de compreensão que ele começara a valorizar acima de qualquer outra qualidade. "Para algumas pessoas. Para outras, às vezes é melhor deixar certas memórias dormirem. E como saber a diferença? Tempo e muita observação. Cada pessoa carrega suas dores de modo diferente. Algumas precisam enfrentar, outras precisam esquecer, outras precisam aprender a viver com elas sem deixar que definam quem são." Naquela tarde, enquanto ela preparava ungüentos em seu laboratório improvisado, Dom Rodrigo surpreendeu-a com uma confissão inesperada. "Gostaria de lhe mostrar algo", disse ele, "mas seria preciso subir a torre." A torre da hacienda era a parte mais antiga da construção, uma estrutura cilíndrica de pedra que os antepassados dos Mendoza haviam erguido no século XV. Suas escadas em espiral eram íngremes e irregulares, um desafio considerável para a claudicação de Soledad, mas ela assentiu mesmo assim. Ele ofereceu-lhe o braço para apoio, e juntos subiram devagar, parando várias vezes para descanso. No topo, uma pequena sala circular havia sido convertida em algo extraordinário, um observatório astronômico improvisado. Telescópios de diversos tamanhos ocupavam suportes de madeira articulados, mapas celestes cobriam as paredes e cadernos repletos de anotações se empilhavam sobre uma mesa de carvalho. Pela única janela, que dava para o norte, descortinava-se uma vista magnífica dos campos de Castila se estendendo até o horizonte. "É aqui que venho quando não consigo dormir", explicou Dom Rodrigo, ajustando um dos telescópios. "As estrelas, elas me acalmam. São sempre as mesmas, noite após noite, século após século. Há consolo nessa constância." Soledad aproximou-se da janela, contemplando a paisagem banhada pela luz dourada do fim de tarde. "É lindo", murmurou. "E solitário." "Era", concordou ele, "mas talvez não precise mais ser." Naquela noite, pela primeira vez, ela subiu com ele à torre após o jantar. Dom Rodrigo mostrou-lhe constelações.
contando-lhe as histórias antigas que envolviam cada agrupamento de estrelas, explicando como navegadores se orientavam pela posição dos astros, revelando um conhecimento vasto que havia adquirido durante as longas noites insones. Vê aquela estrela ali, a mais brilhante na constelação de Lira? Disse ele, guiando-lhe o olhar. É Vega. Os árabes a chamavam de águia caindo. Dizem que quando duas pessoas a observam juntas, suas almas se conectam através da luz estelar. Soledad sorriu. Acredita nisso? Não acreditava, respondeu ele, olhando-a de soslaio. Mas há muitas coisas em que não acreditava antes de conhecê-la. Foi nesse momento, sob a luz de Vega e das 1000 outras estrelas que testemunhavam sua intimidade crescente, que Soledad compreendeu estar se apaixonando por aquele homem complexo e ferido. Não pela paixão súbita dos romances, mas pelo reconhecimento gradual de que haviam encontrado um no outro exatamente o que não sabiam estar procurando. E Dom Rodrigo, observando o modo como a luz das estrelas acariciava o rosto dela, como seus olhos brilhavam de interesse genuíno por tudo que ele considerava importante, sentiu algo que julgara morto dentro do peito começar a despertar novamente. O amor verdadeiro não nasce do primeiro olhar, mas da última descoberta, quando percebemos que a pessoa ao nosso lado nos conhece melhor que nós mesmos. Confissões. Sob as estrelas. A noite de agosto chegara com aquela claridade especial que só o verão castelhano conhece. Um céu negro aveludado, salpicado de estrelas tão brilhantes que pareciam joias cravadas numa tela infinita. A Via Láctea estendia-se como um lenço de renda celestial de horizonte a horizonte, e nem mesmo a mais leve brisa perturbava a quietude perfeita do ar. No terraço da torre, Dom Rodrigo ajustava meticulosamente o telescópio maior, seus movimentos revelando a prática de meses de noites solitárias dedicadas à observação dos céus. Soledad observava-o trabalhar, admirando a precisão quase ritual com que ele manipulava os instrumentos. Nas semanas que se seguiram àquela primeira noite compartilhada entre as estrelas, suas visitas ao observatório improvisado haviam se tornado tão regulares quanto o movimento dos astros que contemplavam. Esta noite está perfeita para a observação, disse ele, afastando-se do telescópio e convidando-a com um gesto. Júpiter está particularmente brilhante, e suas luas são visíveis. Soledad aproximou-se do instrumento, ainda se maravilhando com o modo como aqueles círculos de vidro podiam trazer o impossível para tão perto. Através da lente, o planeta gigante flutuava como uma pérola listrada, rodeado por 4 pontos minúsculos de luz. É extraordinário, murmurou ela. Pensar que há mundos inteiros girando por aí, tão distantes. Às vezes me pergunto, disse Dom Rodrigo, recostando-se na mureta de pedra, se em algum desses mundos há alguém olhando de volta para nós, perguntando-se como seria viver aqui. Havia algo diferente em sua voz naquela noite, uma qualidade mais íntima, mais vulnerável. Soledad afastou-se do telescópio e aproximou-se dele, reconhecendo os sinais que havia aprendido a ler. A tensão quase imperceptível nos ombros, o modo como seus dedos tamborilavam contra a pedra, a forma como evitava seu olhar. Rodrigo, disse ela suavemente, há algo que queira me contar? Ele permaneceu em silêncio por longos momentos, contemplando a vastidão estrelada acima deles. Quando finalmente falou, foi como se as palavras fossem arrancadas de algum lugar muito profundo dentro dele. Você se pergunta por que a escolhi, começou ele. Sua família se pergunta, o povoado todo se pergunta. Às vezes tenho a impressão de que você mesma se pergunta. Rodrigo, deixe-me terminar, por favor. Preciso que você compreenda que não foi caridade, não foi conveniência, e certamente não foi uma decisão tomada levianamente. Ele virou-se para ela então, e à luz das estrelas, Soledad pôde ver que seus olhos verdes estavam úmidos. Escolhi-a porque reconheci em você uma alma também ferida, porque vi nos seus olhos a mesma familiaridade com a solidão que eu carrego. Porque quando todos me olhavam e viam apenas o conde de Penha-Fiel, você me olhou e viu apenas um homem que precisava de paz. Rodrigo, deixe-me continuar. Preciso contar-lhe sobre Helena. O nome caiu entre eles como uma pedra num lago tranquilo. Soledad sentiu algo contrair-se no peito, mas permaneceu em silêncio. Helena Ramírez, filha de um médico militar em Pamplona,
Conhecia quando estava me recuperando de ferimentos no inverno de 1847. Ela cuidava dos soldados feridos no hospital de campanha. Sua voz tornou-se distante, como se estivesse narrando a vida de outra pessoa. Era luminosa, ria alto, cantava enquanto trabalhava. Fazia os homens mais desesperados acreditarem que valiam a pena ser salvos. E eu me apaixonei como nunca imaginei ser possível. Soledad sentiu uma pontada de ciúme, mas era mesclada com algo mais profundo, compaixão pela dor que emanava de cada palavra dele. Pedimos para nos casarmos no inverno seguinte. Ela disse que esperaria a guerra acabar, que construiríamos uma casa longe de todos os campos de batalha, que teríamos filhos que nunca conheceriam o som dos canhões. Dom Rodrigo parou, respirando fundo antes de continuar. Em março de 1848, as forças carlistas bombardearam o hospital. Eu estava em reconhecimento com minha unidade, a 12 léguas de distância. Quando voltamos, sua voz falhou. Não restava nada. Helena, os outros médicos, dezenas de feridos que não puderam ser evacuados a tempo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto distante de grilos e pelo sussurro quase inaudível do vento nas folhas dos olivais abaixo. Durante meses quis morrer também, continuou ele finalmente. Lutava com selvageria desnecessária, corria riscos estúpidos, esperando que uma bala inimiga me trouxesse a paz que não conseguia encontrar, mas sobrevivi a tudo. E quando a guerra terminou, descobri que havia me tornado este homem, vazio, capaz de funcionar, de cumprir deveres, de manter aparências, mas incapaz de sentir qualquer coisa além de uma melancolia constante. Ele olhou para ela, então, e Soledad viu anos de solidão autoimposta naqueles olhos verdes. Por isso escolhi você, Soledad. Não porque você me lembrasse Helena, vocês são completamente diferentes, mas porque você compreende que alguns de nós carregamos feridas que jamais cicatrizam completamente, porque você não esperaria de mim paixões que não posso mais sentir, alegrias que não sei mais expressar. Soledad aproximou-se dele lentamente. E agora? Perguntou suavemente. Agora... Ele hesitou. Agora descubro que estava errado sobre muitas coisas, que há diferentes tipos de amor e que talvez eu ainda seja capaz de sentir. Ela estendeu a mão, tocando suavemente a cicatriz em sua têmpora. Rodrigo, você me escolheu porque achou que eu aceitaria as migalhas de afeto que você julgava poder oferecer. Mas, e se eu lhe dissesse que também reconheci algo em você, que também escolhi este casamento por motivos que não confessei inteiramente? Ele segurou a mão dela contra seu rosto. O que quer dizer? Quero dizer que passei a vida inteira sentindo-me marcada pelo destino. Invisível para alguns, objeto de piedade para outros. Aceitei seu pedido não apenas porque você me oferecia respeito, mas porque vi em seus olhos a mesma sensação de isolamento que conheço desde criança. Lágrimas corriam silenciosamente pelo rosto dela agora. E quero dizer que nestas semanas, observando você cuidar de plantas feridas com a mesma gentileza com que cuida dos meus pesadelos, vendo como você encontra beleza onde outros veem apenas cicatrizes, descobri algo que jamais pensei ser possível. O quê? Que cicatrizes podem ser mapas para encontrar quem nos compreende verdadeiramente. Que dois corações feridos podem não curar-se completamente, mas podem curar-se juntos de um modo que jamais conseguiriam sozinhos. Foi então, sob a luz de 1000 estrelas testemunhas, que Dom Rodrigo de Santillana beijou sua esposa pela primeira vez com verdadeiro amor. Não o beijo cerimonial do casamento, mas o beijo de um homem que acabara de descobrir que ainda era capaz de amar e de uma mulher que acabara de compreender que sempre fora digna de ser amada. E lá no alto, Vega brilhava com intensidade especial, como se aprovasse a união de duas almas que haviam encontrado no reconhecimento mútuo da dor o caminho para uma alegria inesperada. Às vezes é preciso perder-se completamente para encontrar exatamente onde sempre se pertenceu. O sarau da reconciliação. Setembro chegou à região de Castila, trazendo consigo os primeiros sopros de vento fresco e a notícia que agitaria toda a sociedade local. A condessa de Albuquerque organizaria um sarau literário em sua residência, reunindo a nata da aristocracia regional para uma noite de música, poesia e, inevitavelmente, fofocas refinadas. O convite chegou numa manhã dourada,
entregue por um mensageiro em Libré, que aguardou resposta com solenidade cerimonial. Dona Carmen, que visitara a hacienda para acompanhar as últimas novidades sobre o casamento das filhas, quase derrubou a xícara de chocolate quando leu os dizeres em papel timbrado com brasão dourado. Um sarau literário, murmurou ela, e vocês estão especificamente convidados como casal. Dom Rodrigo, que revisava correspondências em sua escrivaninha, ergueu os olhos com expressão de resignado desprazer. Desde o casamento, havia evitado cuidadosamente os eventos sociais que inevitavelmente resultavam em conversas vazias e curiosidade mal disfarçada sobre sua escolha matrimonial. Aceitamos, disse Soledad surpreendentemente antes que ele pudesse declinar. Soledad, começou Dom Rodrigo. Não, interrompeu ela com firmeza incomum. Passamos meses nos escondendo aqui como se fôssemos culpados de algum crime. É hora de mostrarmos à sociedade que nosso casamento não é motivo de vergonha para ninguém. A notícia do sarau chegou também aos ouvidos de Esperança, agora senhora de Elizondo, casada há 2 meses com Dom Miguel de Elizondo, um próspero comerciante de Bilbao. O casamento, arranjado rapidamente após o episódio com Dom Rodrigo, revelara-se surpreendentemente harmonioso. Miguel era um homem gentil, alguns anos mais velho, que admirava genuinamente a beleza de Esperança, sem exigir dela mais profundidade do que ela podia oferecer. Foi Esperança quem sugeriu à condessa que o sarau incluísse apresentações dos próprios convidados, não apenas entretenimento profissional. Havia algo em sua proposta, uma qualidade quase desafiadora, que intrigou a condessa o suficiente para aceitar a sugestão. A noite do sarau transformou a residência da condessa de Albuquerque numa fantasia de luz e música. Lustres de cristal de Boêmia iluminavam salões decorados com tapetes persas e móveis franceses, enquanto músicos discretos tocavam peças de Mozart nas antecâmaras. Os convidados, cerca de 40 pessoas da mais refinada sociedade regional, circulavam em trajes de gala, suas conversas criando um murmúrio elegante que ecoava pelos corredores de mármore. Quando Dom Rodrigo e Soledad chegaram, um silêncio sutil espalhou-se pelo salão principal. Ela usava um vestido de seda azul noite que Dom Rodrigo havia encomendado especialmente para a ocasião, cortado de modo a disfarçar sua claudicação e realçar a elegância natural de sua postura. Um colar de pérolas, herança da avó dele, completava o conjunto, emprestando-lhe um ar de dignidade serena que poucos haviam notado antes. Dom Rodrigo, impecável em trajes de gala, ofereceu-lhe o braço com orgulho evidente, e juntos atravessaram o salão recebendo cumprimentos e avaliações discretas, mas intensas dos presentes. Dom Rodrigo! Exclamou a condessa de Albuquerque, aproximando-se com um sorriso que mesclava curiosidade genuína e malícia social. Que alegria tê-lo novamente em nossos salões. E esta deve ser a nova condessa. Dona Soledad Santillana, disse Dom Rodrigo com formalidade impecável, minha esposa. O jantar foi servido no salão principal, uma sucessão de pratos requintados, acompanhados de vinhos cuidadosamente selecionados. Soledad encontrou-se sentada entre um diplomata aposentado que a bombardeou de perguntas sobre sua adaptação à vida aristocrática e uma duquesa viúva que parecia determinada a descobrir detalhes íntimos sobre seu casamento. Foi após o jantar, quando os convidados se reuniram no salão de música para as apresentações, que a verdadeira natureza da noite se revelou. Esperança, deslumbrante em cetim dourado, apresentou-se ao piano interpretando uma peça de Chopin com técnica irrepreensível, mas emoção controlada. Recebeu aplausos educados e cumprimentos pela execução perfeita. Outros convidados seguiram-se. Um jovem barão cantou árias de ópera italiana. Uma marquesa recitou versos de sua própria autoria sobre a beleza das estações. Um conde militar narrou, com detalhes desnecessários, suas façanhas durante as campanhas africanas. Foi quando a condessa anunciou que a nova condessa de Penha-Fiel nos honraria com uma apresentação, que a atmosfera do salão mudou perceptivelmente. Soledad sentiu todas as atenções convergirem para ela, e por um momento o velho instinto de invisibilidade quase a dominou. Mas então encontrou o olhar de Dom Rodrigo, que a observava com uma expressão de encorajamento tranquilo, e lembrou-se de todas as noites que passaram na torre,
compartilhando poesias sob as estrelas, descobrindo que tinham muito mais em comum do que qualquer um deles imaginara. Gostaria de recitar alguns versos, disse ela, levantando-se com mais confiança do que sentia. Posicionou-se próxima ao piano de cauda, suas mãos entrelaçadas com elegância natural, e começou a recitar. Não escolheu Zorrilla ou Becker, como muitos esperavam, mas versos menos conhecidos de Rosalía de Castro, poemas sobre solidão transformada em força, sobre amor que nasce do reconhecimento mútuo da dor. Quando pensas que chá todo, na vida é tristeza e chanto, brilha a esperança no fundo, como a estrelinha no alto. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força e musicalidade à medida que se perdia na beleza dos versos. Havia nela uma qualidade emocional, que transformava cada palavra em confissão pessoal, cada verso em revelação íntima. O silêncio no salão era absoluto. Nem mesmo o tilintar de joias ou o sussurro de leques perturbava a atenção hipnotizada dos ouvintes. Quando terminou, o silêncio prolongou-se por vários segundos, antes de explodir em aplausos genuinamente emocionados. Vários convidados tinham lágrimas nos olhos, tocados por uma profundidade emocional que raramente encontravam naqueles eventos sociais. Foi então que Dom Rodrigo surpreendeu a todos, levantando-se e dirigindo-se ao piano. "Se me permitem", disse ele, "gostaria de acompanhar minha esposa." Seus dedos encontraram as teclas com segurança inesperada e começou a tocar uma melodia melancólica que parecia ter sido composta especialmente para aqueles versos. Ninguém sabia que ele tocava piano, mais um dos segredos que guardara cuidadosamente durante anos de isolamento social. Soledad, reconhecendo a música que ele frequentemente assobiava durante suas caminhadas matinais, juntou sua voz à melodia e juntos criaram um momento de beleza tão genuína que transformou completamente a atmosfera do sarau. Quando terminaram, os aplausos foram prolongados e entusiasmados. Mas mais importante que a aprovação social foi o olhar que trocaram, um olhar de orgulho mútuo, de reconhecimento de que haviam enfrentado juntos o julgamento da sociedade e emergido não apenas intactos, mas mais fortes. Esperança, observando da plateia, sentiu algo complexo movimentar-se em seu peito. Durante meses, havia nutrido ressentimento pela escolha de Dom Rodrigo, convencida de que ele havia cometido um erro. Mas vendo-os juntos naquele momento, a confiança que ele demonstrava nela, o modo como ela florescia sob seu encorajamento, compreendeu pela primeira vez que talvez eles tivessem encontrado algo que ela e Miguel, apesar de toda sua compatibilidade superficial, ainda não possuíam. Na carruagem de volta para casa, Soledad e Dom Rodrigo permaneceram em silêncio confortável, suas mãos entrelaçadas, saboreando a vitória silenciosa que haviam conquistado. "Obrigada", disse ela finalmente. "Por quê? Por me mostrar que posso ser vista, que posso ser ouvida, que valho a pena ser defendida." Dom Rodrigo beijou-lhe a mão. "Obrigado por me mostrar que ainda sou capaz de orgulhar-me de alguém, de admirar, de amar?" completou ela suavemente. "De amar", confirmou ele. E sob as estrelas que testemunhavam sua jornada de volta para casa, duas almas que haviam se encontrado na margem da sociedade descobriram que juntas podiam ocupar qualquer centro que escolhessem. O verdadeiro triunfo não é conquistar a aprovação do mundo, mas descobrir que quando se tem o apoio certo, a opinião do mundo importa muito menos. Revelações na torre. A noite que se seguiu ao sarau encontrou Dom Rodrigo e Soledad numa intimidade diferente de tudo que haviam experimentado até então. O sucesso da apresentação, a forma como enfrentaram juntos o escrutínio da alta sociedade, havia criado entre eles uma cumplicidade nova, mais profunda. No observatório da torre, cercados pela vastidão estrelada que se tornara o santuário particular de seu relacionamento, eles se moviam com a familiaridade de quem compartilhara não apenas espaço, mas vulnerabilidades. "Nunca me disse que tocava piano", disse Soledad, ajustando uma das cartas celestes que ele mantinha espalhadas sobre a mesa de carvalho. "Há muitas coisas que nunca lhe disse", respondeu Dom Rodrigo, polindo cuidadosamente as lentes de um telescópio menor. "Assim como imagino que você tenha seus próprios segredos." Ela sorriu, um sorriso que ele aprendera a reconhecer como prelúdio de uma confissão. "Alguns." "Como qual?"
Soledad aproximou-se da janela que dava para o norte, contemplando a paisagem banhada pelo luar. Como o fato de que não foi apenas gratidão ou conveniência que me fez aceitar seu pedido de casamento. Dom Rodrigo interrompeu o polimento da lente, sua atenção totalmente voltada para ela. Desde criança, continuou Soledad, aprendi a observar as pessoas. Quando se é diferente, quando se carrega uma marca visível, você desenvolve uma habilidade especial para ler nas entrelinhas, para perceber coisas que outros não notam. Ela virou-se para ele, apoiando-se levemente no parapeito da janela. Quando você chegou naquele dia, eu vi imediatamente que era um homem ferido, não apenas pelas cicatrizes físicas, mas pelo modo como seus olhos vasculhavam constantemente os arredores, como mantinha os ombros tensos, mesmo em momento de descanso. Vi um soldado que nunca conseguiu deixar de lutar, mesmo em tempos de paz. E isso a atraiu? Perguntou ele, genuinamente curioso. Isso me fez reconhecer alguém como eu, alguém que havia aprendido a proteger-se construindo muralhas ao redor do coração. Alguém que havia desistido de esperar ser compreendido. Dom Rodrigo colocou cuidadosamente o telescópio sobre a mesa e aproximou-se dela. E agora? Agora, disse ela, estendendo a mão para tocar a cicatriz em sua têmpora. Descobri que algumas muralhas podem ser derrubadas pedra por pedra, se a pessoa certa tiver paciência suficiente. Foi então que ele lhe contou tudo, sobre os pesadelos que o atormentavam desde a primeira batalha, quando tinha apenas 19 anos, sobre como aprender a matar sem sentir, a tomar decisões que custavam vidas humanas, a carregar o peso de comandar homens que morriam sob suas ordens, sobre as noites em que despertava gritando nomes de soldados mortos, sobre os dias em que a culpa era tão intensa que mal conseguia levantar-se da cama. Contou-lhe sobre Helena, mas desta vez com detalhes que nunca havia compartilhado com ninguém. Como ela ria quando curava ferimentos particularmente complexos, como cantarolava melodias andaluzas enquanto trabalhava, como havia prometido ensinar-lhe a tocar guitarra quando a guerra terminasse, como havia segurado sua mão na última noite que passaram juntos, fazendo-o prometer que construiriam uma biblioteca em sua futura casa, onde leriam poesia nas tardes de domingo. Por isso, as estrelas, disse ele finalmente. Helena sonhava em viajar para lugares exóticos, conhecer outras culturas. Dizia que quando olhamos para as estrelas, estamos vendo a mesma luz que povos distantes veem, conectando-nos a todos os seres humanos através do cosmos. Depois que ela morreu, passei a observar os céus esperando. Não sei o quê. Talvez um sinal de que ela ainda existia em algum lugar. Soledad escutou tudo sem interrompê-lo, sem oferecer consolos vazios ou tentar minimizar sua dor. Quando ele terminou, permaneceram em silêncio por longos minutos, apenas contemplando a imensidão estrelada acima deles. Você ainda a ama, disse ela finalmente, sem amargura ou ciúme. Sempre amarei Helena, respondeu ele honestamente. Ela foi meu primeiro amor e morreu antes que pudéssemos descobrir se aquele sentimento sobreviveria às realidades do casamento e dos anos. Ele virou-se para Soledad então, tomando suas mãos entre as suas. Mas você é diferente. Com Helena, eu era um jovem idealista que acreditava que o amor podia curar todas as feridas. Com você, sou um homem que aprendeu que algumas feridas nunca curam, mas que pode encontrar alguém disposto a carregar cicatrizes semelhantes. E isso é suficiente para você? Perguntou ela. É mais do que suficiente. É real. É honesto. É baseado em quem realmente somos, não em quem esperamos nos tornar. Soledad aproximou-se mais dele, suas mãos subindo para enquadrar o rosto dele entre as palmas. Rodrigo, preciso lhe dizer algo que talvez seja difícil de ouvir. Diga, eu não quero curar suas feridas. Não quero apagar suas cicatrizes ou fazer você esquecer Helena. Quero apenas estar com você enquanto carrega tudo isso. Quero ser a pessoa que você procura quando os pesadelos voltam. Quero ser a voz que o chama de volta quando se perde em memórias dolorosas. Lágrimas corriam silenciosamente pelo rosto dele agora. Quero que construamos algo novo juntos, continuou ela. Não sobre as ruínas do que você perdeu, mas ao lado delas. Quero que Helena tenha sempre um lugar em nosso casamento, porque ela fez de você o homem por quem me apaixonei. Foi então que Dom Rodrigo de Santillana compreendeu completamente o presente extraordinário que havia recebido. Não uma mulher que tentaria substituir Helena ou fazê-lo esquecer o passado,
Mas alguém sábia o suficiente para entender que o amor verdadeiro não exige que apaguemos quem fomos para nos tornarmos quem somos. Naquela noite, pela primeira vez desde que se casaram, permaneceram juntos até o amanhecer, não apenas compartilhando o espaço físico, mas entrelaçando suas almas de um modo que transcendia qualquer intimidade que qualquer um deles havia conhecido antes. E quando as primeiras luzes do alba começaram a pintar o horizonte, com tons de rosa e dourado, eles se descobriram verdadeiramente casados, não apenas pelas cerimônias e contratos, mas pela escolha consciente de duas pessoas feridas, de curarem-se mutuamente, sem jamais tentar apagar as marcas que os tornavam únicos. O amor maduro não nasce da ausência de dor, mas da decisão corajosa de carregar as dores um do outro até que se tornem mais leves. Nova vida e novos desafios. O outono de 1851 trouxe mudanças que nenhum deles havia antecipado. As folhas dos olivais tingiam-se de dourado e vermelho, criando uma tapeçaria natural que emoldurava a transformação silenciosa que ocorria na Hacienda Mendoza. Soledad havia estabelecido, quase sem perceber, um pequeno hospital informal nos antigos estábulos da propriedade. O que começara como simples consultas matinais das mulheres do povoado havia se expandido gradualmente até se tornar um centro de cura que atraía pessoas de léguas de distância. Camponeses com ferimentos de trabalho, mães com crianças doentes, anciãos sofrendo de males que os médicos da cidade não conseguiam aliviar, todos encontravam na nova condessa uma curandeira que combinava conhecimento prático com genuína compaixão. Dom Rodrigo observava essa transformação com admiração crescente. Sua esposa, que ele havia escolhido partly por sua quietude e compreensão dos silêncios, revelava-se uma força da natureza quando se tratava de cuidar dos necessitados. Ela organizara os espaços com eficiência militar, catalogara suas ervas medicinais com precisão científica e desenvolvia novos tratamentos com uma intuição que beirava o miraculoso. Você deveria cobrar pelos tratamentos, sugeriu ele certa manhã, observando-a preparar ungüentos para uma família de refugiados que chegara da fronteira francesa. Por quê? Perguntou ela, sem erguer os olhos do almofariz onde moía raízes secas. Porque seu conhecimento tem valor. Porque essas pessoas podem pagar, mesmo que pouco. Soledad parou o trabalho e olhou para ele com aquela expressão paciente que ele aprendera a reconhecer quando ela estava prestes a ensinar-lhe algo importante. Rodrigo, quando uma pessoa está doente, quando uma mãe vê seu filho sofrendo, o dinheiro é a última coisa em sua mente. Elas chegam aqui desesperadas, oferecendo o que podem: ovos, tecidos, trabalho manual. Algumas não podem oferecer nada além de gratidão, e isso é suficiente. Mas os custos das ervas, dos equipamentos, são cobertos pela propriedade, e você nunca questionou esses gastos. Ele aproximou-se dela, observando suas mãos hábeis transformando ingredientes simples em medicamentos complexos. Não questiono porque nunca vi você tão feliz. Era verdade. Nos meses desde o casamento, Soledad havia florescido de modo que surpreendia até mesmo Dom Rodrigo. A mulher tímida que se escondia atrás de silêncios havia dado lugar a alguém confiante, decidida, claramente consciente de seu próprio valor. É porque finalmente encontrei meu propósito, explicou ela. Durante anos, meu conhecimento sobre ervas era apenas uma curiosidade pessoal. Agora posso usar essa habilidade para realmente ajudar pessoas. Isso me faz sentir útil. Inteira, corrigiu ela. Foi nesse período que Dom Rodrigo tomou uma decisão que surpreendeu a ambos. Usando parte da herança familiar, que havia permanecido intocada durante anos, contratou artesãos locais para construir um verdadeiro observatório astronômico, não mais o espaço improvisado da torre, mas uma estrutura dedicada, com instrumentos de qualidade profissional importados de Londres e Paris. É um presente de casamento atrasado, explicou ele quando os trabalhadores começaram a escavar os alicerces numa colina próxima à casa principal. Rodrigo, isso deve custar uma fortuna, protestou Soledad. E vale cada real. Você me deu um lar onde posso ser eu mesmo, onde meus silêncios são respeitados, onde minhas feridas são aceitas sem julgamento. Quero lhe dar algo que simbolize a paz que você trouxe à minha vida.
O observatório levaria meses para ficar pronto, mas desde o primeiro dia de construção, tornou-se símbolo de algo mais profundo. A decisão consciente de duas pessoas de construírem juntas algo belo e duradouro. Foi no inverno, quando as primeiras neves cobriam os campos de Castilha com um manto branco pristino, que Soledad fez uma descoberta que mudaria tudo. Havia semanas que se sentia estranhamente fatigada, com enjoos matinais que inicialmente atribuiu a algum desequilíbrio em suas próprias misturas medicinais. Mas quando a menstruação atrasou pela segunda vez, a verdade tornou-se inegável. Ela estava grávida. A notícia a encheu simultaneamente de alegria e terror. Alegria pela perspectiva de dar a Dom Rodrigo o filho que ele nunca ousara esperar ter. Terror pela responsabilidade de trazer uma criança ao mundo, pelas complicações que sua claudicação poderia causar durante o parto, pelas 1000 coisas que poderiam dar errado. Contou-lhe numa noite clara de janeiro, quando estavam no observatório temporário da torre observando uma chuva de meteoros particularmente espetacular. "Rodrigo", disse ela, observando uma estrela cadente riscar o céu. "Preciso lhe contar algo. Diga, estamos esperando um filho." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ela pôde ouvir os batimentos do próprio coração. Quando finalmente ousou olhar para ele, encontrou-o imóvel, os olhos fixos no horizonte, uma expressão indecifrável no rosto. "Rodrigo? Um filho", repetiu ele lentamente, como se testasse o peso das palavras. "Você não está feliz?" Ele virou-se para ela então, e Soledad viu lágrimas correndo silenciosamente pelo seu rosto. "Feliz", disse ele, sua voz quebrada de emoção. Assombrado, aterrorizado, grato. Ele tomou as mãos dela entre as suas. "Soledad, eu nunca pensei que teria essa oportunidade novamente. Depois de Helena, depois de tudo que vivi, achei que não merecia ser pai, que não saberia como ser, que minhas memórias, meus pesadelos, tornariam impossível criar uma criança em paz." Soledad aproximou-se dele, colocando as mãos sobre seu peito. "Rodrigo, você cuidou de mim com uma paciência infinita quando eu mais precisava. Protegeu-me dos julgamentos do mundo. Defendeu-me quando nem eu mesma acreditava valer a pena ser defendida. Se isso não é preparação para ser pai, não sei o que seria." Eles permaneceram abraçados sob as estrelas por longo tempo, sentindo o peso e a maravilha da vida que crescia entre eles. Uma vida que simbolizaria não apenas sua união, mas a prova de que mesmo corações feridos podem criar algo novo e belo quando encontram a companhia certa. Na primavera de 1852, quando as amendoeiras floresceram cobrindo a paisagem com neve rosada, Dom Rodrigo e Soledad Santillana aguardavam o nascimento de seu primeiro filho com uma mistura de expectativa e serenidade que nenhum deles havia imaginado possível. E no observatório quase concluído, entre instrumentos que logo permitiriam explorar galáxias distantes e plantas medicinais que curavam feridas terrenas, crescia silenciosamente a promessa de um futuro que honraria tanto as cicatrizes do passado quanto as possibilidades infinitas que aguardavam. Às vezes, é quando aceitamos nossas imperfeições que nos tornamos capazes de criar algo perfeito. Perdas e novos começos. O inverno de 1852 chegou à Hacienda Mendoza com uma severidade incomum. Neves pesadas cobriam os olivais, e ventos gelados assoviavam através das janelas mal vedadas da casa antiga. Foi durante uma dessas noites tempestuosas de dezembro que Dona Carmen Mendoza, aos 50 anos, deixou este mundo com a mesma dignidade silenciosa que havia marcado toda a sua vida. Soledad encontrou-a na manhã seguinte, em sua cadeira de leitura favorita na biblioteca, um sorriso sereno nos lábios e um volume de poesias de Santa Teresa de Ávila aberto em seu colo. Parecia ter simplesmente adormecido enquanto lia, partindo tão suavemente quanto uma vela que se apaga sem drama. O choque da perda atingiu Soledad com força inesperada. Apesar das tensões que haviam marcado sua relação com a mãe, as comparações constantes com Esperança, a sensação de ser a filha menos valorizada, Carmen havia sido a constante de sua vida, a presença que definia o conceito de lar. Dom Rodrigo encontrou sua esposa ajoelhada ao lado da cadeira, segurando a mão fria da mãe e chorando silenciosamente. Sua própria barriga, agora claramente arredondada com 7 meses de gravidez,
tornava a posição desconfortável, mas ela parecia incapaz de se afastar. Soledad, disse ele suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Ela está em paz. Sei disso, murmurou Soledad entre lágrimas. É só que há tantas coisas que eu queria dizer a ela, tantas conversas que nunca tivemos. Dom Rodrigo ajudou-a a levantar-se, envolvendo-a em seus braços. Conte-me. Queria dizer que entendo por que ela favorecia a Esperança. Queria explicar que não guardo ressentimento, que compreendo como deve ter sido difícil para ela ter uma filha, como eu. Queria agradecer por ter me ensinado a ler, por ter permitido que eu desenvolvesse meu interesse pelas plantas medicinais, mesmo quando outros consideravam impróprio. E queria que ela visse o neto, acrescentou Dom Rodrigo gentilmente. Soledad assentiu, novas lágrimas correndo pelo rosto. Queria que ela soubesse que sou feliz, que sua filha imperfeita encontrou alguém que a ama exatamente como é. Os preparativos para o funeral ocuparam os dias seguintes. Esperança chegou de Bilbao com Dom Miguel, e pela primeira vez em meses, as irmãs se encontraram face a face. A perda da mãe havia criado entre elas um território neutro, onde velhas rivalidades pareciam menos importantes que o luto compartilhado. Ela me falou sobre você, disse Esperança numa tarde, enquanto organizavam os pertences pessoais da mãe. Nas últimas semanas, Soledad ergueu os olhos do baú de lembranças que estava catalogando. O que disse? Que estava orgulhosa, que você havia se tornado uma mulher forte e independente, capaz de construir sua própria felicidade, que Dom Rodrigo teve sabedoria ao escolhê-la. As palavras atingiram Soledad como bênção inesperada. Durante toda a vida, havia ansiado por um sinal de aprovação materna que parecia nunca chegar. Saber que Carmen havia finalmente reconhecido seu valor trouxe uma paz que ela não sabia estar buscando. E disse mais, continuou Esperança hesitante. Disse que havia cometido erros ao nos criar, que te tratou injustamente por acreditar que a beleza era o único valor que uma mulher podia oferecer, que aprendeu tarde demais que estava errada. Foi durante o velório, realizado na capela da hacienda decorada com ramos de alecrim e rosas brancas do Jardim de Soledad, que uma última surpresa aguardava a família. O padre Martinez, ao pronunciar as palavras finais, mencionou um envelope que Carmen havia deixado com instruções específicas para ser aberto após sua morte. No escritório, rodeados pelo aroma de cera de velas e o peso do luto, Dom Rodrigo abriu o envelope lacrado. Dentro, uma carta na caligrafia cuidadosa de Carmen e um documento legal que nenhum deles esperava. A carta era breve, mas devastadoramente honesta. Minhas queridas filhas, peço perdão pelos erros de uma mãe que confundiu proteção com favorecimento, que acreditou que preparar vocês para o mundo significava ensinar que a aparência importava mais que o caráter. Esperança, você sempre teve meu amor, mas temo ter lhe dado pouco além de vaidade. Que sua beleza seja apenas uma de suas virtudes, não a única. Soledad, você sempre teve minha admiração, mas fui tola demais para expressar isso enquanto estava viva. Sua força, sua sabedoria, sua capacidade de curar, essas são as qualidades que verdadeiramente importam. A propriedade fica dividida igualmente entre vocês, mas o jardim medicinal e os antigos estábulos que Soledad transformou em hospital ficam exclusivamente para ela. Que continue seu trabalho de cura, pois é nisso que encontra sua verdadeira vocação. Com amor e remorso, Carmen Mendoza. O documento anexo confirmava as disposições testamentárias, incluindo uma doação substancial para que Soledad pudesse expandir suas atividades de cura sem depender de recursos familiares. O silêncio que se seguiu à leitura foi quebrado pelo choro de Esperança, não o choro performático que ela às vezes exibia, mas lágrimas genuínas de uma mulher que acabara de compreender quão limitada havia sido sua compreensão da própria mãe. Ela nos conhecia melhor do que nós mesmas, murmurou Esperança, e amava a nós duas de modos diferentes, mas igualmente profundos. Foi naquele momento de luto compartilhado que as irmãs Mendoza finalmente se reconciliaram completamente. Não em grandes gestos dramáticos, mas no reconhecimento silencioso de que cada uma havia enfrentado suas próprias lutas. Cada uma havia encontrado seu próprio caminho para a felicidade. Esperança partiu alguns dias depois,
Mas antes deixou um presente inesperado para o futuro sobrinho ou sobrinha, um berço de mogno entalhado que havia sido dela própria na infância, cuidadosamente restaurado e polido até brilhar como novo. Para que a próxima geração comece melhor que a nossa, disse ela, abraçando Soledad pela primeira vez em anos com afeto genuíno. Na primavera seguinte, quando as primeiras flores brotaram no jardim medicinal de Soledad e o observatório astronômico de Dom Rodrigo foi finalmente concluído, nasceu Rodrigo de Santillana, um menino saudável, que chorou vigorosamente ao fazer sua entrada no mundo, como se quisesse anunciar que a nova geração não seria marcada pelas hesitações e tristezas de seus antecessores. Dom Rodrigo segurou o filho nos braços pela primeira vez, com lágrimas nos olhos, e Soledad soube que Carmen havia partido no momento certo, após semear as sementes da reconciliação que permitiriam que seu neto crescesse numa família finalmente unida pelo amor verdadeiro. Às vezes, é preciso perder alguém para verdadeiramente encontrar o valor do que construímos com os que ficam. Uma década depois, o verão de 1862 encontrou a Hacienda Mendoza transformada numa síntese perfeita entre tradição e renovação. Os olivais centenários permaneciam inalterados, suas copas prateadas dançando na brisa como sempre haviam feito, mas a propriedade agora pulsava com uma vida nova que seus antigos proprietários jamais poderiam ter imaginado. No jardim medicinal, que havia se expandido para ocupar quase toda a encosta sul da propriedade, Soledad caminhava entre canteiros meticulosamente organizados, acompanhada por uma pequena entourage que a seguia com adoração evidente. Aos 35 anos, ela havia se tornado não apenas uma curandeira respeitada regionalmente, mas uma verdadeira autoridade em medicina natural, consultada por médicos de cidades distantes e procurada por famílias nobres de toda a Espanha. Mas eram seus próprios filhos que constituíam sua plateia mais atenta naquela manhã dourada de agosto. Rodrigo, agora com 9 anos, era uma versão jovem de seu pai, cabelos castanhos, olhos verdes sérios, mas com uma curiosidade insaciável pelo mundo natural que havia herdado da mãe. Segurava um caderno de anotações onde registrava meticulosamente as propriedades de cada planta que ela lhe ensinava. «Mamãe», perguntou ele, apontando para um canteiro de flores roxas, «por que a lavanda acalma as pessoas? Porque possui óleos essenciais que agem no sistema nervoso», explicou Soledad, colhendo alguns ramos. «Mas também porque há algo no aroma que nos conecta com memórias profundas de tranquilidade. Às vezes, a cura vem tanto do que sentimos quanto do que tomamos». Carmen, aos 7 anos, era um perfeito contraste com o irmão mais velho. Loira como a tia Esperança, mas com a intensidade concentrada da mãe. Preferia as plantas mais exóticas, aquelas que exigiam cuidados especiais e possuíam propriedades mais dramáticas. «E esta aqui?» perguntou ela, tocando delicadamente as folhas de uma planta de aparência quase mágica. «Dedaleira, muito poderosa, muito perigosa se mal usada. Em pequenas quantidades pode curar problemas do coração, em excesso pode matá-lo. Por isso sempre digo, respeitem as plantas. Elas guardam segredos que podem salvar ou destruir». Gabriel, de 5 anos, interessava-se menos pelas propriedades medicinais das plantas e mais por suas formas e texturas. Havia herdado a sensibilidade artística de uma linhagem distante e passava horas entalhando pequenas figuras de madeira, uma habilidade que Dom Rodrigo havia começado a ensinar-lhe. E Luna, aos 2 anos, simplesmente corria entre os canteiros com a alegria desenfreada da primeira infância, perseguindo borboletas e rindo alto quando conseguia tocar as pétalas de alguma flor particularmente colorida. Do observatório astronômico que coroava a colina próxima, Dom Rodrigo observava sua família, através de um telescópio direcionado para baixo, um uso pouco ortodoxo do equipamento científico, mas que havia se tornado uma de suas atividades favoritas. Aos 46 anos, ele havia se transformado completamente do veterano atormentado que chegara à hacienda 11 anos antes. Os cabelos agora eram generosamente salpicados de grisalho, mas seus olhos verdes haviam perdido aquela sombra constante de melancolia. Os pesadelos ainda o visitavam ocasionalmente, mas não mais dominavam suas noites. A paternidade havia lhe dado um propósito novo, uma razão para olhar sempre em direção ao futuro,
em vez de permanecer preso ao passado. Papai, gritou Rodrigo da base da colina, você vem almoçar conosco? Dom Rodrigo guardou cuidadosamente os instrumentos e desceu para se juntar à família. O almoço era servido no pátio andaluz, sob a mesma parreira onde ele havia pedido Soledad em casamento mais de uma década antes. A mesa longa de carvalho comportava facilmente a família crescida, e as conversas fluíam numa mistura caótica de perguntas infantis, descobertas científicas e planejamentos familiares. Recebi uma carta de esperança, anunciou Soledad durante a sobremesa. Ela e Dom Miguel pretendem nos visitar no outono, e têm novidades importantes. Que tipo de novidades? Perguntou Dom Rodrigo. Do tipo que se anuncia pessoalmente, respondeu ela, com um sorriso misterioso. A tarde transcorreu no ritmo pausado que haviam aprendido a valorizar. Dom Rodrigo levou os meninos ao observatório para uma lição sobre astronomia, enquanto Soledad dedicava-se às filhas no jardim medicinal. Quando o sol começou a se pôr, reuniram-se novamente no pátio para o ritual noturno que havia se tornado tradição familiar. Era a hora das histórias. Dom Rodrigo, revelando-se um contador nato, entrelaçava contos reais de suas experiências de guerra, cuidadosamente editados para a audiência infantil, com lendas astronômicas de civilizações antigas. Soledad complementava com histórias sobre plantas mágicas e curandeiras sábias que salvavam reinos inteiros com seu conhecimento. Mas, naquela noite em particular, foi Luna quem fez a pergunta que mudaria o rumo da conversa. Papai, disse ela, acomodada no colo dele, como vocês se conheceram? Dom Rodrigo e Soledad trocaram um olhar carregado de memórias. 11 anos haviam se passado desde aquele dia tempestuoso, quando ele chegara à hacienda, em busca de uma esposa conveniente. Como explicar para 4 crianças pequenas a complexidade daquela jornada? Bem, começou Dom Rodrigo lentamente, sua mãe e eu nos encontramos quando eu estava perdido. Perdido como? Perguntou Rodrigo, sempre preciso em suas questões. Perdido aqui, respondeu Soledad, tocando suavemente o peito. Às vezes as pessoas ficam perdidas, não porque não sabem onde estão, mas porque não sabem quem são. E aí vocês se apaixonaram? Perguntou Carmen romanticamente. Não imediatamente, disse Dom Rodrigo honestamente. Primeiro aprendemos a ser amigos. Depois aprendemos a confiar um no outro. O amor veio devagar, como uma planta que cresce. Precisa de tempo, cuidado e paciência. Como as plantas do jardim da mamãe? Perguntou Gabriel. Exatamente como as plantas do jardim da mamãe, confirmou Soledad. Quando as crianças finalmente foram para a cama, Dom Rodrigo e Soledad permaneceram no pátio, contemplando o mesmo céu estrelado que havia testemunhado tantos momentos cruciais de sua jornada juntos. Você se arrepende? Perguntou ela subitamente. De quê? De ter escolhido a irmã errada, de ter se casado com a mulher marcada em vez da bela. Dom Rodrigo virou-se para ela, tomando seu rosto entre as mãos com a mesma ternura que demonstrara na primeira noite que passaram juntos observando as estrelas. Soledad, você me deu uma família que jamais sonhei ter. Transformou minha casa num lar, minhas noites solitárias em aventuras compartilhadas, meus pesadelos em sonhos de futuro. Se isso é ter escolhido errado, então que todos os homens tenham a sorte de errar tão magnificamente. Naquela noite, deitados lado a lado na cama que compartilhavam há mais de uma década, Dom Rodrigo e Soledad contemplaram o futuro com a serenidade de quem havia aprendido que a verdadeira felicidade não vem da ausência de cicatrizes, mas da descoberta de alguém que as considera parte da beleza única de cada alma. Lá fora, as estrelas continuavam sua dança eterna, e no jardim medicinal, as plantas que Soledad havia cuidado com tanto amor liberavam seus aromas curativos na brisa noturna, prometendo que a cura e o amor continuariam florescendo naquela terra abençoada por tanto tempo, quanto houvesse corações dispostos a reconhecer que imperfeição e beleza não são conceitos opostos, mas faces da mesma verdade profunda. Quando duas almas feridas escolhem curar-se juntas, criam algo mais forte que ambas sozinhas. Jamais poderiam ser. As estrelas e as rosas. Epílogo. Outono de 1862. As folhas dos olivais haviam adquirido aquela tonalidade dourada particular que anunciava a chegada do outono em Castilla-La Vieja. Na Hacienda Mendoza, agora oficialmente rebatizada como Hacienda Santillana Mendoza,
Os preparativos para a visita de Esperança criavam uma agitação alegre que ecoava pelos corredores da casa antiga. Soledad supervisionava os últimos arranjos no salão principal, onde retratos de família dividiam espaço com mapas celestes e exemplares secos de plantas medicinais emoldurados como obras de arte. A decoração era uma síntese perfeita de suas duas paixões e das de Dom Rodrigo, ciência, cura e beleza, convivendo harmoniosamente. Quando a carruagem de Esperança apareceu na estrada serpenteante que levava à propriedade, toda a família santilhana estava reunida no pátio para recebê-la. Os anos haviam sido gentis com Esperança. Aos 32 anos ainda era uma mulher notavelmente bela, mas havia adquirido uma qualidade diferente, mais madura, menos dependente da admiração alheia para definir seu valor. Dom Miguel desceu primeiro da carruagem, cumprimentando Dom Rodrigo com o afeto genuíno que havia se desenvolvido entre os dois homens ao longo dos anos. Esperança emergiu em seguida, mas não sozinha. Em seus braços, um bebê de poucos meses dormia placidamente, alheio à importância do momento. "Este é Miguel Fernando", anunciou ela com orgulho radiante. "Nosso filho." O silêncio de surpresa que se seguiu foi quebrado pelos gritos de alegria das crianças, que se aglomeraram ao redor da tia para conhecer o novo primo. Soledad aproximou-se com lágrimas nos olhos, compreendendo instintivamente que aquele bebê representava muito mais que uma adição à família. Representava a completude da jornada de Esperança em direção à verdadeira felicidade. "Pensei que..." começou Soledad delicadamente. "Que não poderíamos ter filhos", completou Esperança. "Também pensávamos isso. Durante 10 anos tentamos, e quando finalmente aceitamos que talvez não fosse nosso destino, ele chegou, como um presente inesperado." Durante o jantar, servido na sala de jantar iluminada por velas que criavam um ambiente de intimidade familiar, Esperança contou sobre sua jornada para a maternidade, as dificuldades, as desilusões, mas também como aquela espera forçada havia fortalecido seu casamento com Dom Miguel, de modos que ela jamais antecipara. "Vocês me ensinaram algo importante", disse ela, olhando para Dom Rodrigo e Soledad. "Que o amor verdadeiro não é sobre ter tudo imediatamente, mas sobre construir algo sólido enquanto se espera. Miguel e eu usamos esses anos para realmente nos conhecermos, para nos tornarmos parceiros antes de nos tornarmos pais." Após o jantar, quando as crianças foram para a cama e Dom Miguel se retirou para descansar da viagem, as duas irmãs encontraram-se no jardim medicinal. Era uma noite clara de outubro, com a primeira geada do outono prateando as folhas e a Via Láctea brilhando como um lenço de renda estendido sobre suas cabeças. "Posso te fazer uma pergunta?", disse Esperança, embalando suavemente o filho que havia despertado e agora observava o mundo com olhos grandes e curiosos. "Sempre", respondeu Soledad. "Você me perdoou? Completamente?" Soledad parou de arranjar algumas ervas secas que havia colhido durante o dia. "Esperança, não há nada a perdoar. Éramos jovens, criadas numa época que nos ensinava a competir em vez de apoiar uma à outra. E talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria." "Como assim? Se Dom Rodrigo tivesse te escolhido, vocês teriam sido felizes?" Esperança considerou a pergunta por longos momentos. "Não", admitiu finalmente. "Ele precisava de alguém que compreendesse silêncios, e eu sempre precisei de alguém que preenchesse os meus. Miguel me faz rir, me faz sentir bonita, mas também me desafia a ser mais que apenas um rosto bonito. Rodrigo precisava de você, e eu precisava dele", concordou Soledad. "Precisava de alguém que visse valor onde eu só via defeitos." Elas permaneceram em silêncio confortável, contemplando o jardim que havia se tornado símbolo da transformação de Soledad. Canteiros organizados metodicamente se estendiam pela encosta, cada planta cuidadosamente posicionada para otimizar crescimento e propriedades medicinais. Era uma obra de arte viva, funcional e bela simultaneamente. "Sabe o que mais admiro em você?", disse Esperança subitamente. "O quê?" "Que você transformou sua diferença em dom. Durante anos, vivi tentando esconder qualquer imperfeição, qualquer sinal de que não era perfeita. Você abraçou suas cicatrizes e as transformou em sabedoria." Do observatório na colina, Dom Rodrigo observava as duas irmãs através de seu telescópio. Havia algo profundamente satisfatório
em vê-las finalmente em paz uma com a outra. Suas diferenças, não mais fonte de competição, mas de complementaridade. Esperança havia encontrado em Dom Miguel um homem que a adorava sem idealizá-la, e Soledad havia descoberto em si mesma uma força que jamais soubera possuir. Quando Soledad subiu para se juntar a ele mais tarde naquela noite, encontrou-o ajustando um telescópio menor que havia adquirido especialmente para as crianças. Rodrigo está mostrando real talento para a astronomia, disse ele. Ontem à noite conseguiu localizar Saturno sozinho, e Carmen está desenvolvendo um conhecimento impressionante sobre propriedades medicinais, respondeu Soledad. Hoje ela me perguntou sobre a relação entre fases da Lua e potência das tinturas. Eles vão superar ambos nós, disse Dom Rodrigo com orgulho evidente. É assim que deve ser, respondeu ela, acomodando-se ao lado dele no banco de observação que haviam instalado no terraço do observatório. Contemplaram em silêncio o céu estrelado que havia sido testemunha de tantos momentos cruciais em sua jornada juntos. Vega brilhava especialmente intensa naquela noite, como sempre fazia quando eles a observavam juntos. Tem uma coisa que nunca te contei, disse Soledad subitamente. O quê? Naquela primeira noite, quando você me trouxe aqui para ver as estrelas, eu não estava olhando para elas, estava olhando para você. Dom Rodrigo virou-se para ela surpreso. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, alguém queria compartilhar comigo algo que considerava precioso. Não estava me mostrando as estrelas por caridade ou pena. Estava me incluindo em algo que realmente amava. Ela tomou a mão dele entre as suas, observando como seus dedos se entrelaçavam com a familiaridade de mais de uma década de amor compartilhado. Foi nesse momento que soube que poderia me apaixonar por você. Não pelo homem que todos viam, o conde de guerra, o veterano melancólico, o aristocrata solitário, mas pelo homem que encontrava consolo nas estrelas e estava disposto a dividir esse consolo comigo. Dom Rodrigo beijou-lhe a mão. E eu soube que poderia amar novamente, quando você não tentou curar meus pesadelos, mas simplesmente ficou ao meu lado durante eles. Permaneceram assim por horas, conversando sobre os filhos, sobre os planos para expandir o hospital improvisado de Soledad, sobre a possibilidade de Rodrigo estudar astronomia numa universidade quando chegasse à idade apropriada. Conversas de um casal que havia aprendido que o amor duradouro é construído não em grandes gestos românticos, mas na acumulação de pequenas intimidades cotidianas. Quando finalmente desceram para a casa, encontraram Esperança sentada no pátio, amamentando o filho sob a luz suave das estrelas. Não conseguia dormir, explicou ela. Miguel Fernando ainda está se adaptando aos horários. Quer companhia? Ofereceu Soledad. Adoraria. Os 4 adultos permaneceram no pátio até quase o amanhecer, conversando sobre tudo e nada, criando memórias que suas crianças levariam consigo vida afora. Dom Miguel revelou-se um contador de histórias surpreendentemente talentoso. Esperança demonstrou um conhecimento inesperado sobre poesia, e juntos teceram uma rede de afeto familiar que transcendia todas as antigas rivalidades e mal-entendidos. Quando as primeiras luzes do alba começaram a pintar o horizonte, com tons de rosa e dourado, Soledad levantou-se e caminhou até seu jardim medicinal. Entre as plantas que havia cuidado com tanto amor ao longo dos anos, parou diante de uma roseira particular, a primeira que havia plantado após se casar, uma variedade rara de rosas brancas, com bordas levemente rosadas, que florescia mesmo no inverno mais rigoroso. Dom Rodrigo aproximou-se dela, compreendendo instintivamente a importância daquele momento. Esta foi a primeira, disse ela, tocando delicadamente uma das rosas que ainda desabrochavam, apesar da estação avançada. A primeira o quê? A primeira coisa que plantei aqui não por necessidade médica, mas por beleza. Escolhi esta variedade porque ela floresce quando todas as outras já morreram, como nós. Ela virou-se para ele, e na luz dourada do amanhecer, Dom Rodrigo viu refletido em seus olhos todas as jornadas que haviam percorrido juntos. Da mulher tímida que aceitara um casamento de conveniência à curandeira respeitada que ela se tornara, do veterano atormentado que ele era ao pai dedicado em que se transformara. Rodrigo, disse ela suavemente, se tivesse que escolher novamente, escolheria exatamente a mesma vida? Ele não hesitou. Cada momento, cada dificuldade, cada alegria,
Escolheria tudo novamente desde que terminasse aqui com você, com nossa família, com esta vida que construímos juntos. Mesmo sabendo que sou a rosa esquecida, Dom Rodrigo sorriu, beijando-a com a ternura de quem descobrira que o amor verdadeiro não diminui com o tempo, mas se aprofunda, como raízes que se fortalecem a cada estação. Especialmente sabendo disso, porque aprendi que as rosas mais belas são aquelas que florescem onde ninguém espera encontrá-las. E você, minha querida Soledad, é a rosa mais bela que jamais tive o privilégio de encontrar. O sol nasceu completamente então, banhando a hacienda Santillana Mendoza com luz dourada que prometia um novo dia cheio de possibilidades. No observatório, instrumentos científicos aguardavam para revelar mistérios do cosmos. No jardim medicinal, plantas curativas cresciam, prometendo alívio para os sofrimentos humanos. Na casa, crianças dormiam sonhando com aventuras futuras. E ali, entre as rosas que floresciam contra todas as expectativas, duas almas que se haviam encontrado na margem da sociedade descobriram que haviam construído algo mais duradouro que qualquer reino, mais belo que qualquer obra de arte, mais precioso que qualquer tesouro. Uma família unida pelo reconhecimento de que a verdadeira beleza está não na perfeição, mas na coragem de amar completamente, cicatrizes e tudo mais. Soledad Santillana, que um dia fora apenas a filha marcada numa família em dificuldades, havia se tornado uma mulher que curava corpos e almas, que criava filhos corajosos e compassivos, que transformara uma propriedade empobrecida num centro de esperança para toda a região. E Dom Rodrigo de Santillana, que chegara à hacienda como um homem quebrado buscando apenas companhia silenciosa, havia redescoberto que mesmo corações feridos podem aprender a amar novamente, que mesmo soldados cansados podem encontrar paz, que mesmo almas solitárias podem construir lares cheios de alegria. Juntos haviam provado que algumas histórias de amor não começam com paixão à primeira vista, mas com o reconhecimento paciente de que duas pessoas imperfeitas podem criar algo perfeito quando escolhem enfrentar a vida lado a lado. A rosa esquecida havia encontrado seu jardim e nele floresceria para sempre.